Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam seus sonhos enquanto outras desistem no meio do caminho? Qual é o segredo daqueles que conquistam o que parecia impossível? Hoje vamos falar sobre algo que pode transformar completamente sua jornada de fé: a constância e a persistência que trazem recompensas divinas. Pense por um momento. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo, mas abandonou quando os obstáculos surgiram? Quantos projetos inacabados, quantas orações interrompidas, quantos propósitos esquecidos? Provérbios 21:5 nos ensina: os planos do diligente levam à abundância, mas todo impetuoso acaba na pobreza. A palavra de Deus é clara. Não é o entusiasmo momentâneo que produz resultados, mas a diligência constante. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. Não se trata de quem começa bem, mas de quem termina fielmente. Você conhece a história de Noé? Por 120 anos ele construiu uma arca, seguindo fielmente as instruções de Deus. Imagine a perseverança necessária. Dia após dia, ano após ano, enquanto todos zombavam, ele permaneceu fiel. E qual foi o resultado? A salvação de sua família e a continuidade da humanidade. Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. A constância de Noé não veio de sua própria força, veio da fé que ele tinha em Deus. E esta é a primeira lição para nós. A verdadeira persistência cristã nasce da fé. Mas vamos ser honestos. É difícil permanecer constante quando não vemos resultados imediatos, não é? Você ora, mas parece que Deus está em silêncio. Você semeia, mas a colheita demora. Você serve, mas ninguém reconhece. É neste momento que muitos desistem. Porém, é justamente neste ponto que precisamos entender o princípio divino da semeadura. Gálatas 6:9 nos adverte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Perceba, há um tempo próprio para cada colheita. Deus opera segundo seus tempos, não os nossos. Quando plantamos uma semente, não vemos nada acontecer imediatamente. Debaixo da terra, invisível aos nossos olhos, o processo de germinação já começou. Da mesma forma, sua constância está produzindo resultados que ainda não são visíveis. Você já notou como nossa sociedade nos condicionou para resultados instantâneos? Fast food, downloads rápidos, entregas expressas. Queremos tudo para ontem. Mas o reino de Deus opera segundo princípios diferentes. Jesus comparou o reino a uma semente de mostarda, algo que começa pequeno e cresce gradualmente. Marcos 4:26-29 diz: Jesus continuou: o reino de Deus é como um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então os grãos que enchem a espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. Note que o agricultor não podia apressar o processo. Ele plantava e esperava. Havia uma ordem natural que não podia ser alterada. Primeiro o talo, depois a espiga e finalmente os grãos. Pular etapas não era uma opção. Muitos de nós queremos colher antes mesmo de plantar. Queremos promoções sem dedicação, ministérios frutíferos sem preparo, intimidade com Deus sem investir tempo na sua presença. A constância exige paciência. E a paciência é uma virtude que se desenvolve nos vales, não nos montes. É nos momentos de espera que nosso caráter é moldado. Tiago 1:2-4 nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma.
Veja que interessante. As provações produzem perseverança, e a perseverança produz maturidade. Deus está mais interessado em formar seu caráter do que em resolver rapidamente suas circunstâncias. O problema é que muitos de nós estamos mais interessados em conforto do que em caráter. Queremos que Deus remova os obstáculos, quando, na verdade, Ele quer que cresçamos através deles. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, serviu fielmente na casa de Potifar, foi injustamente preso, interpretou sonhos na prisão. Anos se passaram até que finalmente se tornasse governador do Egito. Em cada etapa, José permaneceu fiel. E Deus estava com ele, preparando-o para uma missão maior do que ele poderia imaginar. Gênesis 39:2 diz: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. A presença de Deus é o segredo para a perseverança que gera prosperidade verdadeira. Talvez você esteja passando por seu momento de prisão agora mesmo, um período onde nada parece fazer sentido, onde seus dons e talentos parecem desperdiçados, onde a promessa de Deus parece distante. Permaneça fiel. Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está tecendo uma história muito maior do que você consegue enxergar no momento. A Bíblia está cheia de pessoas que esperaram. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. Os discípulos esperaram no cenáculo até que o Espírito Santo viesse. A espera não é inatividade. A espera bíblica é ativa, cheia de expectativa e preparação. É como o agricultor que, enquanto espera a colheita, continua cuidando da terra, removendo ervas daninhas, irrigando. No mundo de hoje, a constância é revolucionária. Numa cultura de desistências fáceis e compromissos superficiais, permanecer firme é um testemunho poderoso. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Note as palavras não é vão. Seu esforço constante não é em vão. Sua fidelidade nas pequenas coisas não é em vão. Suas orações persistentes não são em vão. Há uma recompensa. Hebreus 10:35-36 nos exorta. Portanto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A perseverança sempre precede a promessa. É a lei do reino. Mas como desenvolver esta perseverança? Como permanecer constante quando tudo ao nosso redor parece instável? Primeiro, mantenha seus olhos fixos em Jesus, não nas circunstâncias. Hebreus 12:1-2 diz: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando Pedro andou sobre as águas, ele só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas. Da mesma forma, quando focamos nos problemas em vez de focarmos no Senhor, perdemos a força para continuar. Segundo, alimente-se diariamente da palavra. O Salmo 1:3 descreve o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto esse homem fizer será bem-sucedido. A constância na palavra produz constância na vida. Não podemos esperar ter raízes profundas se nos alimentamos superficialmente das Escrituras. Terceiro, cerque-se de uma comunidade de fé. Hebreus 10:24-25 nos ensina: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima.
Precisamos uns dos outros. Ninguém foi projetado para correr sozinho esta maratona. Quando estou fraco, meu irmão me fortalece. Quando ele está desanimado, eu o encorajo. Quarto, estabeleça disciplinas espirituais diárias. Não podemos depender apenas de emoções. A constância exige disciplina. 1 Timóteo 4,7 diz: exercite-se na piedade. Assim como um atleta treina seu corpo diariamente, precisamos treinar nossa vida espiritual com práticas regulares de oração, jejum, adoração e estudo da palavra. Quinto, celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Neemias, enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, parou para dedicar partes da construção antes mesmo de completar toda a obra. Reconhecer os avanços, por menores que sejam, renova nossas forças para continuar. Deus não espera que você chegue ao destino final para celebrar sua fidelidade nos pequenos passos. E agora, gostaria de compartilhar algo pessoal com você. Há alguns anos, passei por um período de grande desânimo em meu ministério. Parecia que tudo o que eu fazia não produzia frutos. Orava, pregava, visitava, aconselhava, mas não via resultados tangíveis. Cheguei a questionar meu chamado. Talvez eu estivesse no lugar errado. Talvez devesse desistir e buscar outro caminho. Foi neste momento que Deus me levou a estudar a vida de Jeremias, o profeta que pregou por décadas sem ver conversões. Ele foi fiel à mensagem, mesmo quando ninguém a recebia. Ele perseverou em meio a rejeições, prisões e ameaças. Jeremias 29 diz: se eu disser, não mencionarei o Senhor e não falarei mais em seu nome, sua palavra se torna em meu coração como fogo ardente, fechado em meus ossos. Fico cansado de contê-la, e realmente não posso. Esta passagem tocou profundamente meu coração. Percebi que minha fidelidade não deveria depender dos resultados visíveis, mas do fogo que Deus acendeu em meu coração. E continuei. 3 anos depois, começamos a ver um avivamento em nossa comunidade. Pessoas que havíamos ministrado há anos atrás começaram a voltar, testemunhando como aquelas palavras, aparentemente sem efeito na época, haviam plantado sementes que agora estavam germinando. Deus estava trabalhando o tempo todo. Eu simplesmente não podia ver. Talvez você esteja neste lugar agora. Talvez esteja cansado de perseverar sem ver frutos. Talvez a tentação de desistir esteja batendo à sua porta. Deixe-me dizer com todo amor, não desista. A colheita está a caminho. Deus é fiel para cumprir suas promessas. Sua constância será recompensada. Lembre-se das palavras de Eclesiastes 11:6. Semeie de manhã a sua semente e à tarde não dê descanso à sua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Continue semeando, continue orando, continue servindo, continue amando, continue perdoando, continue adorando. A recompensa vem no tempo certo de Deus, mas quero deixar algo muito claro. A maior recompensa não são as bênçãos externas que Deus nos dá. A maior recompensa é o próprio Deus. É conhecê-lo mais intimamente. É tornar-se mais semelhante a Cristo. Filipenses 3:8 diz: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo entendeu que conhecer Cristo era a maior recompensa possível. Tudo o mais, status, conforto, riquezas, reconhecimento, era secundário comparado ao tesouro de conhecer a Cristo. Quando buscamos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas nos são acrescentadas, como Jesus prometeu em Mateus 6:33. A constância nos transforma, dia após dia, escolha após escolha, decisão após decisão. Vamos sendo conformados à imagem de Cristo. E esta transformação, mais do que qualquer recompensa externa, é o verdadeiro milagre da perseverança. Romanos 5:3-5 diz:
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Note a progressão: tribulação, perseverança, caráter, esperança, experiência do amor de Deus. É um processo e cada etapa é necessária. Muitos querem a esperança e o amor sem passar pela tribulação e perseverança, mas não funciona assim. É no processo que somos transformados. Vamos orar juntos? Pai Celestial, reconhecemos que muitas vezes buscamos atalhos em nossa jornada espiritual. Queremos os frutos sem o trabalho da semeadura. Queremos a coroa sem a cruz. Perdoa-nos, Senhor. Hoje, renovamos nosso compromisso de perseverança. Dá-nos forças para sermos constantes, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, para aqueles que estão cansados e prontos para desistir, derrama uma unção fresca de Teu Espírito. Renova suas forças, restaura sua visão, reaviva o primeiro amor. E para aqueles que têm sido fiéis em meio a grandes dificuldades, confirma Tua palavra em seus corações. Mostra-lhes que o trabalho deles no Senhor não é em vão. Ensina-nos a viver cada dia na dependência do Teu Espírito, confiando que Tu completarás a boa obra que começaste em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, não desista. Se Deus colocou um sonho em seu coração, se Ele lhe deu uma promessa, se Ele lhe confiou um ministério, persevere. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. 9 Filipenses 1:6. A constância e a persistência trazem recompensas que superam infinitamente qualquer sacrifício feito no caminho. E a maior dessas recompensas é o próprio Cristo formado em você.